amigos de domingo, minhas joias? Já foram pra praia? Já almoçaram na casa de mãe? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Bora Pro Jogo. Esse nosso esquenta, meia horinha antes das transmissões da Mamãe Globo. Estamos aqui no Gigante da Pampulha, no Mineirão, que será palco daqui a pouquinho de Atlético Mineiro e São Paulo. Dois times que não começaram bem o Campeonato Brasileiro. O Atlético perdeu fora de casa para o Grêmio por 2-1 na Arena do Grêmio. O São Paulo empatou no Morumbi com o Sport em 0-0 e vem em busca aqui da primeira vitória na competição. Segunda rodada que começou ontem com 3 jogos. Daqui a pouco a gente mostra como é que foi. São Paulo e Atlético Mineiro já estão aqui no gramado do Mineirão fazendo o aquecimento para esta partida. O São Paulo que mais uma vez não vai poder contar com o Lucas nem o Oscar, que estão machucados, seguem fora da equipe. E o Atlético Mineiro, ele vai ter no seu time, equipe completa, que chega com um time com a força máxima e que tem como grande referência ele, Givanildo Vieira de Souza, Hulk, 38 anos, 121 gols com a camisa do Galo, 56 no Campeonato Brasileiro da Série A. Promessa de um grande jogo, repleto de história, que a gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho aqui na Globo para você. Mas além desta partida, você também vai acompanhar aqui na tela da Globo um grande jogo no Maracanã que vai trazer um reencontro para o torcedor tricolor, para o torcedor do Fluminense. Vai ter Fluminense e Bragantino também às 4 horas da tarde. Jogo que marca o reencontro do torcedor do Fluminense com Renato Gaúcho, que acertou sua volta ao clube esta semana e vai fazer sua reestreia pelo Fluminense. A gente tá vendo imagens aí do Mineirão, esse estádio histórico, que é novinho, tá? 59 anos, estádio, o Maracanã, estamos vendo aí o aquecimento do Fluminense e do Bragantino para esse jogo de daqui a pouco às 4 horas da tarde. Tá aí o Paulo Henrique Ganso pelo Fluminense, o Flu também que vai em busca da primeira vitória na competição, perdeu para o Fortaleza na primeira rodada. O Bragantino empatou com o Ceará jogando em Bragança Paulista. Também são dois times que vão em busca dos primeiros 3 pontos na competição. Ali o Thiago Silva, promessa de um bom jogo no Maracanã para esse jogo. E agora a gente volta aqui para o Mineirão, esse estádio, como eu estava dizendo, histórico. Tem muita história para contar, mas que é jovem. 59 anos tem o Mineirão, a casa aqui do futebol mineiro, das grandes conquistas do Atlético, do Cruzeiro. 61 mil lugares, hoje a capacidade do Mineirão, mas esse estádio aqui até pouco tempo cabia 90, 100 mil, fácil. Inclusive, o recorde de público do Mineirão é acima de 100 mil torcedores. 132 mil torcedores, mais de 132 mil na final do Campeonato Mineiro de 1997. O Cruzeiro vencendo Vila Nova por 1-0, gol de Marcelo Ramos, um passe de palhinha. Esse é o Mineirão, palco de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, 3 finais de Libertadores, 5 finais de Copa do Brasil, finais de Campeonato Brasileiro. Aqui, Atlético Mineiro e São Paulo fizeram a final de 77, aquele título em que o Galo chegou invicto e acabou sendo derrotado pelo São Paulo nos pênaltis. E agora a esplanada do Mineirão, esse local que marca o encontro dos torcedores mineiros, de todo torcedor brasileiro aqui, antes dos jogos, que toma aquele gelinho para hidratar e relaxar. E também o pessoal enche o bucho. Momento Ana Maria Braga agora por aqui. Ovo frito, couve, misturando feijão com farinha, bife na chapa. Esse é o feijão tropeiro mineiro, real oficial. O povo que não é besta lancha ele antes de começarem os jogos aqui no Mineirão. E eu fico aqui só salivando, morrendo de inveja. Maltrata mais, dona Globo. Aí o povo comendo. O povo que não é besta, fazendo a boquinha antes da bola rolar para Atlético Mineiro e São Paulo. Daqui a pouco tem Atlético Mineiro e São Paulo aqui no Mineirão. Também Fluminense e Bragantino lá no Maracanã. E a gente quer que você participe com a gente da nossa transmissão. Vai aparecer já já um QR Code aí na tela que é para você participar da nossa enquete. Quem você prefere para ser técnico do seu time? Técnico estrangeiro, um técnico brasileiro ou não importa a nacionalidade. Vai lá, participa, que a gente vai estar trazendo a sua participação aqui com a gente, tá? O Atlético Mineiro joga aqui no Mineirão hoje, tem a sua casa, a Arena MRV, que ela está passando por reforma para a troca do gramado. Não tem previsão ainda de retorno e o atleticano está muito motivado porque aqui ele se dá muito bem diante do São Paulo, defende a invencibilidade de 34 anos. O atleticano, como eu disse, está confiando num bom resultado. E o São Paulino, será que vai chegar aqui para quebrar esse tabu? Porque o tabu existe para ser quebrado? É o que perguntamos na nossa corneta. Quadro que vai agora na tela aí para você. Pode rodar, meu diretor.
Hoje eu vou conectar o Everson. Hoje eu vou conectar o Arana. Hoje eu vou falar do jogo e cornetar a torcida, que não compareceu direito nesse jogo. Viemos lá de São Paulo, às 7 horas de viagem, para ver a segunda rodada do Brasileirão. O mínimo que a gente pede aí, ó. Primeiramente é o Luciano no meio de campo, que aí já não dá. Ele não tá merecendo ser cornetado nos últimos jogos, mas já me fez muita raiva. Sou goleiro e não era assim que funcionava na minha época, não. O Arana joga muito e é craque, só que tá muito ruim ultimamente. Pra mim tem que treinar mais. Eu já tô cansado disso. Essa panelinha. É sempre a mesma coisa e nada muda. E não adianta também trocar treinador. Creio que tem que mudar o técnico. Sim, sair o Zubeldia, voltar, aproveitar que o Dorival tá no mercado aí, trazer o Dorival de volta. Daqui a pouco a gente fala mais de Fluminense e Bragantino. Jogo também que você acompanha aqui na tela da Globo às 4 da tarde. Voltamos aqui para o Mineirão. O torcedor está empolgado para esse jogo, confiante. Eu falei da invencibilidade do Atlético jogando aqui no Mineirão, diante do São Paulo. São 34 anos. A última derrota foi na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 1991. Luiz Roberto era menino. O Atlético Mineiro, o São Paulo venceu o Atlético Mineiro por 3-0 naquela ocasião. De lá para cá, em 15 jogos, foram 7 vitórias do Galo e 8 empates. Vamos agora lá para a nossa cabine. Falar com o pessoal, Luiz, que conhece bem, já deram uns chutinhos aqui nesse gramado do Mineirão, o Ricardinho e o Fábio Júnior. A gente viu que o pessoal está empolgado, está motivado para esse jogo, o torcedor que é desprovido de paixão, de razão, Luiz, que traz uma opinião isenta. E eu quero saber aí dos nossos comentaristas o que é que eles esperam para esse jogo. Um cheiro para você, minha joia. Obrigado, Thiago. Um cheiro para todo mundo. Tá muito legal o nosso Bora pro Jogo. Ricardinho e Fábio Júnior daqui a pouco estarão aqui participando com a gente para distribuir um pouco o jogo. Eles jogaram muito no gramado aqui do estádio do Mineirão, o Gigante da Pampulha. Você sabe, Thiago, quanto tá valendo o tropeirinho aqui no Mineirão? Eu tive que desembolsar 27 pratas, tá? 27. É o tropeiro, mas tá bom demais, senhor. Seguinte, vamos movimentar agora as nossas repórteres com informações de Atlético e de São Paulo, começando pelo Galo. Boa tarde, Rafaela Potter. Oi, Luiz. Ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. O Atlético em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, estreou com derrota contra o Grêmio. Quando a gente fala do Atlético e um destaque da equipe, sempre vem o Hulk à nossa mente, né? Ele bate muitos recordes, é o maior artilheiro do Galo no século XXI, com 122 gols. Mas tem um cara que acabou de chegar e já conquistou o torcedor. Rony, 5 gols em 8 jogos, já é o vice-artilheiro do Galo na temporada, atrás do Hulk, que tem 8 gols, mas o Rony realmente vem fazendo uma excelente temporada, excelente início de temporada aqui no Atlético. A gente até reforça aqui que é o melhor início do Rony em um clube na carreira. Ele que já defendeu o Palmeiras, defendeu o Atlético Paranaense, tá muito bem, titular absoluto com o técnico Cuca, vai para o jogo hoje ao lado do Rony e Hulk no ataque, Luiz. A gente tá vendo imagens aí do Rony, 5 gols já na temporada, com a camisa do Atlético, é um dos destaques do jogo desta tarde, o Mineirão. E do lado do São Paulo, problema é que não falta Gabriela Ribeiro. Sempre bom falar contigo. Boa tarde, Gabi. É isso, Luiz. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente na nossa transmissão. São Paulo hoje está sem alguns dos principais destaques. O Oscar está com lesão muscular, o Lucas recupera de lesão no joelho, o Caleri, poupado para o jogo da Libertadores, vai ficar no banco de reservas. Agora, destaque também tem dentro do elenco, sim, o Alisson, jogador que está aí no São Paulo há quase 4 anos, ele que está completando 150 jogos com a camisa do São Paulo hoje aqui no Mineirão. Foi o autor do gol da vitória do São Paulo em cima do Tajeres na Libertadores durante a semana. Hoje vai para o jogo. É um jogador aí que, quando virou volante, se tornou fundamental e é uma das armas para esse jogo de hoje à tarde aqui, Luiz. É um jogão mesmo, como o Thiago disse, recheado de tanta história, de 2 decisões. A final de 71 era um triangular que tinha também o Botafogo, mas o Atlético foi campeão com o São Paulo vice e o Botafogo ficando em terceiro. E depois a grande final de 77. Thiago, clima tá pronto, o palco tá espetacular e o gramado tá impecável, que no Mineirão, nos últimos anos, é uma excelente notícia, viu, Thiago?
Tá mesmo, Luiz. Aqui a gente na beira do gramado percebe, não tem falha alguma no gramado. Isso não vai ser problema para que tenhamos daqui a pouco um grande jogo aqui no Mineirão para Atlético Mineiro e São Paulo, as duas equipes em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Quem também vai buscar primeira vitória na competição? Fluminense e Bragantino, que se enfrentam daqui a pouquinho no Maracanã. Chamar meu amigo amado Gustavo Villani, porque Guga, oba, 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 o Renato chegou. Pois é, o Renato chegou trazendo alegria pra galera tricolor. Oba, 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 o Renato tá aí, da Barras Laranjeiras, ele vem pra sacudir. Esse funk vem dos anos 90, 1995, quando aqui mesmo no Maracanã, há 30 anos, o Renato fez o gol de barriga, um dos gols mais importantes da história centenária. Bom, deixa eu falar então do Fluminense, que vai pegar esse Bragantino. As duas equipes precisando vencer pela primeira vez no campeonato. Eu começo por você, André Galinho, do Tricolor, de Renato e companhia. Boa tarde. Tem trilha sonora, Guga Villani. O cheiro para você, para quem nos acompanha, torcedor tricolor, muito animado com o efeito Renato Gaúcho. Pela 7ª vez no comando tricolor. Renato, que 30 anos atrás fez o gol do Barriga, num Fla-Flu, título carioca como jogador. E em 2017, o primeiro título dele como técnico, né? Foi campeão da Copa do Brasil comandando o Fluminense. E agora volta. É verdade que haverá um desfalque no futevôlei, no posto 9 em Ipanema? Vai. Mas agora ele chega e, Guga, olha só, 3 vezes mais de ingressos vendidos depois do anúncio, hein? Efeito Renato, meu amigo. Tem aquela também, o Renato é tricolor, tá aí ele na tela. Só que aqui neste mesmo Maracanã, o Bragantino fez história na semifinal do Campeonato Brasileiro de 91, eliminando o próprio Fluminense. Será que o Massa Bruta vem para aprontar de novo agora na segunda rodada do Campeonato Brasileiro? Lucas Angel, boa tarde para você. Tudo bem, Guga? Um abraço para você, para todos que nos acompanham. Exatamente. E aí, se o Fluminense tem um técnico já consagrado, campeão, o Bragantino tem um novato, digamos assim, em Série A de Campeonato Brasileiro. O Fernando Seabra, ele é sua segunda experiência em um time de Série A. Passou pelo Cruzeiro, voltou para o Bragantino no final do ano passado, cumpriu a sua missão de salvar o time do rebaixamento e agora ganhou tempo para trabalhar. Ganhou uma pré-temporada, tempo para conseguir implantar sua filosofia de jogo, para que o ano do Bragantino seja menos sofrido que o do ano passado, quando escapou do rebaixamento lá na última rodada. Até agora são 23 jogos, com 7 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Um treinador jovem, mas que tem a confiança da diretoria do Bragantino e da empresa que faz a gestão do futebol do Massa Bruta. Guga. Valeu, é isso, Thiago Minha Joia. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, enfim. Vamos para todos esses estados. Daqui a pouquinho a gente volta e para ficar bola rolando às 4 da tarde na tela da Mamãe Globo. Bora pro jogo, Thiago. Já estou aqui, Guga, muito bem posicionado, esperando a bola rolar para Atlético Mineiro e São Paulo. Já estou aqui na arquibancada do Mineirão, que não vai estar cheio para esse jogo, mas o torcedor atleticano está comparecendo aqui para prestigiar a sua equipe. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que começou ontem. Tivemos 3 jogos. O Corinthians venceu o Vasco por 3-0. O Ceará bateu o Grêmio por 2-0, conquistando a primeira vitória na competição. E o Botafogo, atual campeão brasileiro, venceu o Juventude por 3-0. Chamar meu amigo amado Odinei Ribeiro para mostrar como é que foram os gols desse jogo. Arrasa, minha joia! Boa tarde, minha joia! Começamos com Ceará e Grêmio, pênalti para o Ceará. Pedro Raul em ótima fase faz 1-0 Ceará. Escanteio para o Grêmio, quem estava na área era o Volpi, goleiro gremista. Aí no contra-ataque, sem goleiro, Matheus Araújo define. Ceará 2-0. Vamos para Botafogo. João Vitor fez contra Corinthians. 3-0 para cima do Vasco. Bora pro jogo. Brilhe, Thiago, minha joia.
Minha joia, é o seguinte, nesta rodada do Campeonato Brasileiro já está valendo uma nova regra, está seguindo uma instrução da FIFA. A CBF comunicou aos clubes na última sexta-feira que agora não é mais permitido que os jogadores pisem na bola. Caso isso aconteça, o atleta que cometer essa infração vai ser punido com um cartão amarelo. Mais cedo, o holandês Memphis Depay, que na final do Campeonato Paulista fez esse gesto no título do Corinthians em cima do Palmeiras, fez uma postagem com a foto dele em cima da bola, criticando essa decisão em que a CBF seguiu uma instrução da FIFA. E a partir de agora, nenhum jogador pode fazer mais isso. Caso faça, vai receber o cartão amarelo. Estamos aqui no Mineirão, eu estou na arquibancada, no meio da torcida atleticana. Eita, Galo! E é tropeiro também. Dona Maria? Dona Maria, Maria Luísa. Muito boa tarde. A senhora trouxe este presente para mim. Oh, muito obrigado. O melhor tropeiro do Mineirão é esse aqui. E nesse preço aqui, nem queria. Eu estou de jejum desde cedo. Vou almoçar aqui já na beira do gramado, esperando o Atlético Mineiro e São Paulo, que quem não está no Mineirão vai acompanhar todos os detalhes ao vivo na tela da Globo, e também Fluminense e Bragantino lá do Maracanã. Vou ficando por aqui. Na semana que vem tem mais Bora pro Jogo. Futebol na Globo. Aqui é refeição. Digo, é emoção.